Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Sou o Diogo Baldino, professor de matemática do 7º ano, e hoje nós vamos trabalhar o volume 2 do livro didático de vocês com divisibilidade. Então pegue o seu livro didático volume 2, caderno de matemática, lápis, caneta e borracha e vamos nessa! Então, alunos, antes da gente falar de divisibilidade, dos termos de divisibilidade, dos critérios de divisibilidade, vamos relembrar como nós fazemos uma divisão, para que a gente entenda bem o funcionamento do algoritmo da divisão. Então imagine a seguinte situação. Uma turma da terceira série do ensino médio com 125 alunos vai ser dividida em 5 grupos. Então se você fosse resolver esse problema, para você descobrir a quantidade de alunos por grupo, no caso, você teria que dividir os 125 por 5. Agora vamos ver da onde que sai o algoritmo da divisão daí. Vamos lembrar um conteúdo mais para trás, lá do 5º e do 6º ano, que são as ordens do número. Vocês lembram lá unidade de milhar, centena, dezena, unidade? Então note que quando você monta uma divisão, nada mais nada menos que você também monta as ordens que vão ser divididas por uma certa quantidade e tem que resultar nas mesmas ordens, certo? Porque você tem um número de 3 ordens aqui, você colocaria a resposta em 3 ordens também. Mesmo que na resposta final o número não possua as 3 ordens, você coloca a resposta assim. Então, para a gente começar essa divisão aqui, note, o que eu tenho aqui na minha terceira ordem, no caso, a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Então, para que você comece uma divisão, certo? Você sempre começa dividindo pela maior ordem. Então, se aqui tivesse uma unidade de milhar, você começaria a divisão pela unidade de milhar. Se você tivesse uma dezena de milhar, você começaria pela dezena de milhar e assim por diante. Pensem comigo, eu tenho uma centena e eu tenho que dividir por 5. Mas é possível eu dividir uma centena e eu ter como resultado centenas? Não faz muito sentido, né? Eu tenho uma centena para dividir por 5. Quantas centenas eu tenho? Nenhuma, né? Eu só tenho uma para dividir. Eu não consigo dividir uma centena e resultar em mais centenas, né? Pelo contrário, eu estou dividindo. Então, o nosso caso ali, note que eu não consigo dividir uma centena e resultar em centenas. Então, eu tenho o resultado zero. Pelo algoritmo, eu multiplico o zero, que é o quociente, pelo divisor, que é o 5. 0 vezes 5 é 0. Faço a subtração, resta 1. Só que como a gente fez a conta com as centenas, a gente já eliminou as centenas aqui no caso. A gente faz agora a divisão com as dezenas. Mas isso também quer dizer o quê? Que eu transformo a minha uma centena que sobrou, no caso aqui, a minha uma centena que eu não fiz a divisão ainda, eu transformo ela em 10 dezenas. E com essas 10 dezenas que eu tenho da divisão, eu somo com as 2 dezenas que estão aqui. Então, o que eu tenho agora? 12 dezenas. Agora sim eu vou conseguir fazer a divisão, porque eu tenho 12 dezenas para dividir em 5, certo? Portanto, quantas dezenas eu terei como resposta? Aí você vê que o número máximo é 2 dezenas. 2 vezes 5 eu tenho 10 dezenas, faço a subtração, sobram ainda 2 dezenas. Já fiz a divisão com as dezenas, falta agora eu fazer o quê? Transformar essas 2 dezenas em 20 unidades e somar com as 5 unidades que estão faltando. Então, para finalizar a conta, eu tenho que dividir por 5, 25 unidades e ver quantas unidades dá. Que dá exatamente 5. 5 vezes 5, 25, eu tenho o resto 0. Então, ali eu fiz um passo a passo de como o algoritmo da divisão funciona. Porque dentro dele a gente tem o dividendo, que é o maior número, no caso, 125 alunos são em dividendo. O divisor é a quantidade de grupos. O quociente é o resultado, quantos alunos em cada grupo. E o resto é o que sobra da divisão. E o nosso foco de estudo da aula de hoje são divisões com o resto zero. Isso significa que a divisão é exata. Página 3 e vocês, nós temos uma definição. Considere 2 números naturais em que a divisão do primeiro pelo segundo é exata, ou seja, o resto é zero e o quociente é um número natural. Assim temos o primeiro número é divisível pelo segundo e o segundo número é divisor do primeiro. Como assim? Olhem lá a nossa divisão, 800 divididos por 25. 800 divididos por 25 é exata, porque o resto é zero. Então, nós temos o dividendo, divisor, quociente e resto. Note, 800 é divisível por 25. Então, 25, que é o número da direita, é divisor de 800. Note também que 800 é um número maior. Então, 800 é múltiplo de 25. Por quê? Não só porque ele é maior, porque nós temos que 800 resulta de uma multiplicação de 25.
25 vezes 32 dá 800. E também 25 e 32 são fatores de 800. Diferentemente, quando a divisão não é exata. Quando a divisão não é exata, a gente não tem esses termos aqui porque nós não temos resto zero. Então, a gente não diz que 34 é divisor, a gente não diz que ele é fator nem múltiplo, tá? Note também, quando nós temos a divisão exata, o resultado também se torna divisor. Então, analisando 800, 25 é divisor de 800 e 32 também é divisor de 800. Lá na página 3, temos vários números e a gente tem que verificar quais são divisores de 800. Então, para isso, a gente vai utilizar a calculadora. Com a calculadora em mãos, como a gente vê se o número é divisível ou não? Simplesmente a gente arma a divisão e efetua. Então, eu tenho que fazer 800 dividir por todos esses aqui. 800 divididos por 2 deu 400. Deu um número sem vírgula, então 2 é divisível, pode marcar. Próximo, 800 divididos por 3. Se aparecer o vírgula, o número não é divisível, não marca. 800 divididos por 4. Resultado sem vírgula é divisível, pode marcar o 4. 800 divididos por 10. 80, não tem vírgula, é divisível. 800 divididos por 15. Note, tem vírgula na resposta, o número não é divisível. 800 divididos por 18. Tem vírgula na resposta, o número não é divisível, não marca o 18. 800 divididos por 20. Deu um número inteiro, é divisível, pode marcar o 20. 800 divididos por 25. Note, a resposta deu 32, número sem vírgula, a resposta é divisível então. 800 divididos por 50. Note, número sem vírgula, resposta exata, então é divisível, pode marcar o 50. 800 divididos por 64. 12,5, mesmo que tenha uma casa só, se apresentou vírgula, não é divisível, não pode marcar o 64. E os dois últimos, 800 divididos por 80 é divisível, e também 800 divididos por 100, que dá 8, é divisível. Então, depois de a gente ter visto com a calculadora, a gente percebe que todas as respostas, todos os divisíveis são essas aí. Agora nós vamos entrar nos critérios de divisibilidade, começando pelo 2. Quando um número é divisível por 2? Quando ele é par. Para um número ser par, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, os múltiplos de 2, consequentemente, são divisíveis por 2, e quando você tem um número qualquer, basta ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, que ele se torna divisível por 2. Quando falta a gente colocar um algarismo, bem, qualquer um dos 5 que você colocar, torna esse número divisível por 2. Critério de divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Então, os múltiplos naturais de 3, consequentemente, são divisíveis por 3. Agora, quando eu tenho um número muito grande, eu tenho que fazer a soma de seus algarismos. Fazendo a soma deles, eu verifico a resposta. 24. 24 é um número múltiplo de 3? Sim. Então, esse número, 4.637, também é. Quando eu tenho um número que falta completar algum algarismo, o que eu tenho que fazer para ver se esse número é divisível por 3? Para transformar ele em um número divisível por 3, eu tenho que fazer a soma parcial dos algarismos da mesma forma, 25. Esse número é divisível por 3? Não, mas falta completar o último algarismo. Então, qual é o próximo número depois de 25 que é múltiplo de 3? O 27. Então, se eu colocar 2 ali, torna esse número divisível por 3. Critério de divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos são 0 ou formam um número divisível por 4. Os múltiplos naturais são divisíveis por 4. Quando eu tenho um número muito grande, eu analiso só os dois últimos. 40 no caso ali. 40 está tabado 4? Tá sim, é 4 vezes 10. Então, todo número é divisível por 4. E quando eu tenho um número que falta completar o último algarismo, eu tenho que prestar atenção só nos dois últimos para transformar esse número em um número múltiplo de 4. Nota, eu tenho 345.630 alguma coisa. O que eu tenho que completar com esse alguma coisa para que torne o número divisível por 4? Bem, eu tenho que olhar os dois últimos números, que são 30 e alguma coisa. Aí você tem que olhar lá na tabuada do 4, lá nos múltiplos de 4, quais são os números que são 30 alguma coisa que são múltiplos de 4. A gente tem duas opções, ou o número é 32, ou o número é 36. Então, se eu completar com 2 ou com 6, torna o número divisível por 4. Critério de divisibilidade por 5, esse não tem erro. O número tem que terminar com 0 ou 5. Então, qualquer número terminou com 0 ou terminou com 5, o número automaticamente torna-se divisível por 5. Divisibilidade por 6. Tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Isso requer o quê? O número deve ser par, certo? E também a soma de seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, você precisa de duas coisas para que torne divisível por 6.
Além dos múltiplos naturais, vou pegar esse exemplo. 1236, ele é par? Sim, ele termina com 6. Vamos fazer a soma dos algarismos dele? Bem, a soma dá 12. 12 está na tabuada do 3? Tá. Então, a gente tem um número que é par, portanto, divisível por 2. Soma dos algarismos 12, portanto, divisível por 3. Logo, ele é divisível por 6 também. Critério de divisibilidade por 8. Se um número natural é divisível por 8, quando os 3 últimos algarismos são zeros ou formam um número divisível por 8. Ele é bem semelhante à divisibilidade por 4, só que agora você pega os 3 últimos números. Além dos múltiplos naturais, que são pertencentes na tabuada do 8, esse critério é muito útil para números grandes, porque quando o número for pequeno e você não sabe se é divisível por 8 ou não, você vai ter que armar a divisão e ver se dá vírgula ou não. Se a divisão der resto zero, o número é divisível. Então, 1120, para a gente descobrir se 1120 é divisível por 8, a gente só pega os 3 últimos, que é 120. Pega o 120 e divide por 8, deu 15, exato. Então, todo número é divisível por 8. Um número gigantesco, o que você vai pegar? Você vai pegar só os 3 últimos algarismos e dividir por 8. Deu um número sem vírgula, portanto, todo esse número ali, ele é divisível por 8. Critério de divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Então, antes a gente somava os algarismos e via estar na tabuada do 3. Para ser por 9, a gente fez na tabuada do 9. Então, os múltiplos naturais 36 e 81 são divisíveis por 9. 36 é 9 vezes 4 e 81 é 9 vezes 9. Agora, vamos com o exemplo 6.471. Temos que somar os algarismos dele. 6 mais 4 mais 7 mais 1, que dá 18. 18 está na tabuada do 9? Tá, é 9 vezes 2. Portanto, esse número aí é divisível por 9. Critério de divisibilidade por 10. O número ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Então, independente do número, se ele terminou em 0, ele é divisível por 10. Agora, vamos fazer a página 5, exercício 4. Quais são os possíveis algarismos que x pode assumir para que o número 930.760 alguma coisa seja múltiplo de 2 e de 8? Então, tem que ser múltiplo de 2 e de 8 ao mesmo tempo. Se é de 2, a gente deve saber que o x tem que ser par. Então, se ele tem que ser par, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, a gente eliminou metade das opções. A gente já sabe que dos algarismos 0 a 9, a gente tem que escolher os pares para ser o último. Mas será que todos eles dão certo? Agora a gente tem que fazer a comprovação. Então, a gente vai fazer o teste 1 a 1. Olha, nós temos aí 5 opções dos números. 930.760, 930.762, 930.764, 930.766 e 930.768. Essas são as 5 opções de resposta. Vamos ver agora quais delas são verdadeiras, tá? Para ser divisível por 8, os 3 últimos algarismos juntos devem formar um múltiplo de 8. Então, agora a gente vai pegar cada resposta ali, só os 3 últimos algarismos, a gente vai fazer o teste. Pegando todo o número, pegando os 3 últimos, então nós temos 760 alguma coisa. 760, 772, 64, 66, 68. Tem que pegar esses 5 números e dividir por 8. Se você pegar os 5 números e dividir por 8, você vê que o primeiro dá certo. Ó, 95 sem vírgula. Então, a gente já sabe que é uma resposta. Lembra? Critério por 8. Se os 3 últimos são divisíveis por 8, o número todo é divisível por 8. Se você pegar o 62, dá vírgula. Não é. 764 dá vírgula. Também não é. 766 tem vírgula. Também não é divisível. E 768 não tem vírgula, dá um número inteiro. Então, também é divisível. Temos apenas 2 respostas. Quais são os valores que x pode assumir? Bem, x pode ser 0 ou pode ser 8. De atividade, vocês vão fazer a página 5, exercício 3 do livro didático volume 2 de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que sempre vocês podem pausar o vídeo, olhar o vídeo de novo junto com o caderno, copiar os exercícios e atividades. E até a próxima.